Abacuque, capítulo 3, pastor Lediel leu, e nós queremos refrisar a oração do profeta Abacuque. Capítulo 3, Abacuque fez uma oração dizendo o seguinte: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar, o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitórias? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas, tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas os pés às nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avança para me destruir. Regozijam-se, como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o, o meu íntimo se comoveu, a sua voz. Tremer os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Mas ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra que vem ao nosso encontro, nos edificando e nos abençoando. Te agradecemos pelo profeta Abacuque, que fez um canto, que fez uma música, e nessa música ele fala com figuras e fala de tantas coisas que estavam acontecendo ao seu derredor. E assim, ó Deus, que nós possamos realmente, como o profeta, crer na intervenção de tua parte. Nós te louvamos, ó Pai, por cada irmão, cada irmã que veio ao templo nesta noite. Te agradecemos pela vida de todos, e que todos possam sair daqui edificados. Amém. Queira estar sentado, irmãos. Meus queridos,
Fiz questão de ler todo o capítulo, que é um canto do profeta Abacuque. E fundamentado nesta passagem bíblica, eu quero falar, ainda que a figueira não floresça. Quando o profeta Abacuque fez essa oração a Deus, ele ele colocou a sua confiança somente em Deus. Ele começa o seu livro, e principalmente dentro desse capítulo, com muito medo e com muita dor, mas ele termina mostrando confiança no Senhor. O profeta, dentro desse livro e dentro desse capítulo 3, o profeta vai do desespero à esperança, do temor à fé, da angústia que estava tomando conta da sua alma, à adoração, à exultação indizível, à glorificação ao nome do Senhor. Nesse terceiro capítulo, principalmente de Abacuque, nós vemos que é um dos cânticos de louvor do Antigo Testamento mais belo. É uma oração, aonde ele vai orando. E nós, lendo este capítulo, nós aprendemos que temos que viver acima das crises. Abacuque nos mostra alguns elementos a serem considerados para a nossa aprendizagem. Esse livro do profeta Abacuque foi escrito lá pelos anos em volta de 2600, mais ou menos, 2.600 anos atrás. Mas apesar de ser tanto tempo, ter sido escrito há 2.600 anos atrás, parece que Abacuque está dizendo do que está acontecendo na nossa pátria brasileira. Parece que ele está tendo uma imagem do que está se passando também no mundo atual e principalmente no nosso Brasil. Meus queridos, existem momentos em nossas vidas que nós oramos, nós pedimos ao Senhor, nós clamamos a Deus e parece que Deus não está nos ouvindo. Muitas vezes nós temos essa sensação, que oramos, suplicamos, e muitas vezes quem já não fez esse questionamento? Deus, onde tu estás? Quem já não orou? Deus, parece que tu não estás me ouvindo. Abacuque estava sentindo que parecia que existia um céu de bronze, um céu de metal, impedindo a sua bênção, impedindo a oração subir e a bênção descer. Porque Abacuque, ele começa a observar em seu redor, em sua volta, que a iniquidade, a opressão, a destruição, a violência, as leis que não eram cumpridas, a justiça que estava sendo pisoteada, a justiça que era falha, ele estava olhando ao seu redor e ele estava percebendo que todo esse cenário era um cenário contra a sua fé, contra aquilo que ele estava crendo. O profeta buscava resposta e parecia que Deus não estava ouvindo. Parecia, porque, eu digo parecia, porque o nosso Deus não dorme. Porque o nosso Deus, ele está atento às nossas súplicas às 24 horas do dia. Mas, para o profeta, no começo do seu livro, e também no começo da oração, parecia que tudo estava perdido. O profeta
faz pelo menos, em todo o seu livro, ele faz pelo menos 17 perguntas. Ele faz 17 questionamentos, e alguns desses questionamentos eram bem contundentes. Ele dizia: até quando, Senhor, eu clamarei e tu não escutarás? São questionamentos que, quem sabe, já passou no seu coração, já passou na sua mente. Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por esta situação? E ele só teve resposta porque ele perseverou orando. Se você for ler do capítulo 1, e você pode ler, são apenas 3 capítulos, leia os 2 capítulos na sua casa nesta noite, e você vai ver que ele só teve resposta porque ele perseverou orando. A Bíblia diz que ele mesmo diz que ele subiu à torre de vigília, e ali ele ficou clamando, e ali ele ficou orando, e ali ele ficou esperando a resposta em Deus. Ele só teve resposta porque ele não desistiu de orar, ele perseverou em oração. E as respostas de Deus virão à tua casa, à tua vida, aos teus negócios, quando você não é ouvido, mas você não desiste, quando você continua orando, mesmo que parece resposta não vem, mas a tua perseverança na oração, você virá que alguma coisa vai acontecer. O conhecimento de Deus e da sua obra é o maior antídoto contra o desespero. Quanto mais você conhecer a Deus, quanto mais você tiver intimidade com Deus, quanto mais você buscar ao Senhor, isso será um antídoto, isso será algo que vai permear a tua vida para o desânimo e para tudo aquilo que vem contra a tua fé não penetrar no teu coração. Quando nos voltamos para Deus, quando nos voltamos para as Escrituras, nós descobrimos que o controle de todas as coisas não saiu das mãos do Senhor. Embora muitas vezes nós pensamos que Deus não está nem aí, mas eu quero dizer que Deus não perdeu o controle das coisas. Deus controla todas as coisas. Os impérios opulentos caíram e voltam ao pó do esquecimento, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. Aqueles que estavam oprimidos, lá quando Abacuque estava fazendo oração, eles agora fazem uma viagem do vale do sofrimento para o cume dos montes e da vitória. Nós vemos que quando Abacuque fez essa oração, a situação de Israel, de Judá, era complicada. Qualquer analista político que olhasse a situação vivenciada por Abacuque, lavraria uma sentença de morte para Israel e também o reino de Judá. Nós vemos que nessa época a Babilônia era dona do mundo e com mão pesada fazia com que Israel viesse sofrer. Mas quando eles começaram a orar, o forte se tornou fraco, e o fraco, que era Israel, Judá, revestido de força, se tornaram forte no Senhor. Porque o plano de Deus prevalece, ainda que a terra se levante contra a tua fé, ainda que todas as coisas se levantem contra você, mas se você permanecer com a tua fé em Deus, alguma coisa vai acontecer. Porque a Bíblia é muito clara e diz: se o meu povo, se o povo de Deus orar, se o povo de Deus clamar, se o povo de Deus se desviar dos seus maus caminhos, se o povo de Deus
continuar clamando e orando, não existirá nenhum poder político ou econômico para frustrar a tua vida com Deus e os desígnios que Deus tem para a tua vida, os propósitos que Deus tem para você. Meus queridos, é nesse momento de controvérsias, é nesse momento de angústia, é nesse momento até que o nosso Brasil está passando, que nós precisamos cada dia mais seguir as pisadas, as pegadas do Deus Todo-Poderoso. E o segredo para triunfarmos diante do caos é não perder o foco, é não perder nossa fé em Deus, é continuar crendo no Senhor, porque Deus é o Deus que conhece todas as coisas e Ele não perdeu o controle do nosso país, Brasil. Nós temos que ter a viva compreensão que quando chegamos ao final dos nossos recursos, quando parece que não há mais recursos, e nós olhamos para todo lado e não vemos vitória, eu quero dizer que as vitórias e os recursos de Deus ainda estão disponíveis para nós. A crise, muitas vezes, é um tempo de oportunidade. Você precisa crer nisso. No meio das crises, você pode achar oportunidade para ter mais intimidade com Deus, para fazer uma reciclagem na tua vida, para fazer uma retrospectiva em alguns ideais da tua alma e do teu coração e até da tua vida física e econômica. É o momento de você rever algumas coisas e pedir direção de Deus, porque muitas vezes a crise são tempos de oportunidade para a nossa vida. Abacuque, ele não sucumbiu. Abacuque, no começo, ele começou a ver diversas dificuldades, ele fez algumas indagações, mas aí ele fez um canto. E esse canto que está no capítulo 3, com diversas alegorias, como se Deus montado em cavalo, são simbologias que ele vai cantando e mostrando a força e o poderio do Senhor. Abacuque, ele não sucumbiu diante da situação aterradora que estava em sua volta. Ele viu que tudo estava complicado em sua volta. E quando ele começou a presenciar que as coisas estavam indo de mal a pior, ele sobe a torre de vigília e ele começou a clamar a Deus por um avivamento, a clamar a Deus pela intervenção dos céus. Ao meditar sobre a pessoa de Deus e sobre seus feitos, ele recobrou ânimo e ele pôs-se a cantar. Ele pôs-se a cantar no meio da crise. Tudo estava indo em contra a sua fé. Mas agora o que ele faz? Ele começa a cantar. E tem um ditado que diz: quem canta seus males espanta. Cante. No meio das lutas, das provas, cante. E isso vai trazer um bálsamo ao seu coração. Isso vai trazer alegria à sua vida. Cante e medite na palavra do Senhor. Foi cantando que Abacuque recobrou ânimo para crer que ainda que a figueira não desse seu fruto, ainda que a manada das ovelhas fosse arrebatada, fosse eliminada, ainda que não houvesse mais gado nos currais, mas ele pôde crer na intervenção de Deus. Ele pôde crer na intervenção de Deus e que Deus o abençoaria. É a verdade acerca de Deus e dos seus gloriosos feitos.
É isso que vai oxigenar a nossa alma, a nossa fé, vai nos fortalecer na caminhada da vida. Na caminhada da vida há muitos percalços. Na caminhada da vida, a vida aqui, irmãos, ela tem suas aflições. O próprio Jesus, ele alerta dizendo: no mundo tereis aflição. E tem aflições que muitas vezes você nunca imaginava. Você vê acontecer na vida do outro, mas nunca imaginava que ia passar isso com você. São angústias, são aflições, são lágrimas, são porquês. E muitos dos porquês parece que você não encontra a resposta de um momento para o outro. Mas você indo à torre da vigília, em oração e meditação na palavra, você vai começar a ter uma intimidade com Deus que você nunca teve antes, porque é nessa hora que Deus vem para fortalecer a tua fé, e é nessa hora que Deus vai dizer: não temas, eu estou contigo, eu estou contigo. Meus irmãos, quando os recursos da terra acabarem, quando você olhar para todos os lados e não ver mais recurso, e até mesmo, quem sabe, uma ponta de angústia e de medo querer assolar o seu coração, eu quero dizer: quando tudo acabarem, os celeiros dos céus continuam abarrotados de bênção para você. Confie em Deus, porque as bênçãos dos céus não terminaram sobre sua vida. A fé em Deus não é fuga dos problemas, mas é a única maneira sensata de enfrentar os problemas de maneira vitoriosamente. É crer em Deus, é confiar em Deus, e não deixar que as situações e as tempestades em sua volta venham tirar Deus da tua vida. Pelo contrário, as situações adversas têm que colocar Deus mais profundo na tua vida, porque é nessa hora que você pode perceber que Deus está contigo. Os discípulos, em momentos complicados da vida, o mar estava revolto, a tempestade se fazia de tal abrangência que eles achavam que iriam morrer. Mas nessa hora eles gritaram por Jesus: socorre-nos, que nós vamos perecer. Eles não iriam perecer, porque Jesus estava ali com eles. Você não vai perecer, irmãos, se Jesus estiver no barco da tua vida. Vai ter tempestade, vai ter vendavais, vai ter ondas que vão amedrontar o teu coração, que vão trazer, quem sabe, uma pontada gélida, e você vai, quem sabe, dizer: não tem mais jeito. Mas é nessa hora que você vai ouvir uma voz serena dizendo: não temas, eu estou contigo. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: tu és meu, tu és meu. Quando a crise nos encurralar, nós precisamos olhar para o alto, porque o nosso socorro não vem do governo, o nosso socorro não vem das coisas e situações de nossas voltas. O nosso socorro, quem sabe, não vem nem de greve que se façam, mas o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Creia que o teu socorro vem do Senhor. Diante das tragédias da vida, diante dos problemas que nos cercam, se nós ficarmos olhando para baixo, olhando só para o problema, nós vamos ficar desolados, vamos ficar estarrecidos, porque o mundo e o Brasil parece que vão de mal a pior. Não tem como nós não olhar para o problema, mas não fique olhando só para o problema. O problema está aí. Olhe
para os céus. Olhe para os céus. Olhe para os céus. Tem gente que só fica olhando o problema. É claro, irmãos, não somos do mundo, temos que ver as coisas, realmente está difícil, está complicado. Não tem como nós não olharmos para o problema. Mas não fique só olhando para o problema. Tire teu olhar um pouco do problema e olhe para os céus. Olhe para os céus. E você vai ver que o teu socorro chegará. Abacuque encontra forças em Deus. E ele começa a glorificar a Deus pelos atos, pela criação. E nesse capítulo, nesse cântico de Abacuque, nessa poesia e nessa oração de Abacuque, ele está louvando a Deus pelos seus atos, pelos atos da criação, pela sustentação de Deus, mesmo no meio da adversidade. E que você possa ter força, mesmo no meio das contrariedades, das tempestades, das situações mais complexas que você esteja passando e a nossa nação também. Que você possa encontrar maneiras de glorificar a Deus e você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Agora, cuidado, irmãos, para você não ser um adorador somente quando o vento está soprando ao seu favor. Eu sei, irmãos, é muito fácil para todos nós, é muito cômodo nós adorar ao Senhor quando o vento está soprando ao nosso favor. É muito fácil, irmãos, adorar ao Senhor quando a barriga está cheia, quando a roupa é nova, quando o carro é zero, quando o tanque de combustível está cheio. É muito fácil adorar ao Senhor. É muito fácil quando a mesa está farta, quando a saúde é total. É muito fácil adorar ao Senhor. Mas quando a situação complica, quando a situação aperta, quando o vento é contrário, quando parece que tudo está dando errado, quando as coisas não estão acontecendo como nós imaginávamos, será que você terá força para adorar ao Senhor nesta hora? Foi nesta hora que Abacuque nos ensina. Tudo estava contrário, mas ele encontra força para adorar ao Senhor. E porque ele encontra força para adorar ao Senhor, Deus interveio. O salmista Davi já fazia esta oração no Salmo 23, versículo, se eu não me engano, 4, que ele dizia: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande por esse vale, ainda que a morte parece que me encara de frente, eu não temerei mal algum, diz ele, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Isso é experiência, irmãos. Isso é intimidade com Deus. Mesmo no meio de dor, no meio da carranca da morte, mas ali está dizendo: eu sei que tu estás comigo, eu sei que tu estás comigo. No meio das turbulências, no meio das notícias ruins, no meio das situações indesejáveis, é nesta hora que nós temos que ter cuidado com a nossa alma, com o nosso coração, porque é nesta hora que o desânimo vem com toda a força. O desânimo vem para destruir a nossa fé e fazer com que venhamos desistir. E é nessa hora que, se você não tiver cuidado, você não crê em mais nada. Você não crê em Deus. Você até crê em Deus, mas
não creio em milagres, não creio em cura, não creio na intervenção de Deus. Você vai ser como aqueles que dizem, não, até cremos em Deus, até cremos num ser superior que criou todas as coisas, mas deixou o ser humano, esqueceu do ser humano. E o ser humano está aí, à míngua, morrendo à míngua. Porém, nessa hora, irmãos, que você, mesmo passando por situações adversas, você precisa compreender que nada foge do controle de Deus. Muitas coisas podem fugir do meu controle. Muitas situações podem fugir daquilo que eu imagino. Mas nada foge do controle de Deus. Não é porque você não andou sobre as águas que Deus não está no controle. Não é porque você não está conseguindo ver solução para esse problema que você está enfrentando que Deus perdeu o controle da situação em tua vida. Não é porque você não está enxergando nenhum vestígio de socorro que você vai ficar pensando que Deus te abandonou. Ele diz, eu não te abandonarei. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Os planos de Deus são muito além do que os nossos planos, do que aquilo que nós imaginamos. Meus irmãos, eu quero dizer para você nessa noite, definitivamente, você tem que entender, Deus não perdeu o controle de nada, e Deus não perdeu o controle do nosso Brasil, e Deus não perdeu o controle da tua vida. Muitas vezes, e principalmente no meio dos vendavais, nós não conseguimos enxergar o agir de Deus. Nessa hora, não conseguimos ver, muitas vezes, o mover do Espírito Santo em nossas vidas. Mesmo que tudo está ao contrário. Mesmo que as pessoas olham para você e dizem, não tem jeito. Não tem jeito para essa situação. Continue confiando em Deus. É Deus que nos sustenta. É Ele que traz a vida. É Ele que renova as nossas forças. Irmãos, Deus nunca falhou e nunca falhará. Ele é Deus. Sua fé e confiança nunca poderão estar estribados nas circunstâncias contrárias, de circunstâncias adversas que estão em sua volta. Não. Mas você tem que estar firmado na palavra de Deus. É a única maneira de você ser vitorioso e no meio da crise e ver Deus intervir. Foi a palavra de Deus que trouxe confiança ao profeta. E por essa razão é que nós precisamos sempre estar firmados na palavra de Deus, cada vez mais crendo na palavra de Deus, por todos os meios possíveis. Creia na palavra. A voz de Deus sempre vai interferir, trazendo alento e nos colocando de joelhos, nos colocando em humildade para crer que Ele é superior. A oração, as nossas orações precisam honrar a Deus, irmãos, e nos levar a exaltar o nome do Senhor. É nos momentos de angústias que eu sei que é difícil, mas é nos momentos complicados da vida que você precisa aprender o caminho da adoração, porque o caminho da adoração sempre vai levar você a experiências profundas com Deus. Me vem a lembrança José do Egito. Ele tinha promessas, ele tinha sonhos,
E Deus deu sonhos para ele. Foi Deus que deu sonhos para ele. Foi Deus que disse que ele iria sobressair acima dos seus irmãos e até pai e mãe. Mas agora, prende José. E quando ele começa a prosperar lá na escravidão, vem calúnias que levam ele para a prisão. E lá na prisão, embora tudo que ele tocava prosperava, a ponto de o guarda da prisão deixar José ficar até com as chaves, e José era o que liderava ali para o bem. Mas foram 17 anos que parecia que Deus tinha esquecido dele. Foram 17 anos de prova. Foram 17 anos que ele orava e parece que nada acontecia. Chegou um momento de tanta angústia na vida de José que duas pessoas que estavam presas com ele tiveram um sonho. E ele deu a interpretação. E quando ele deu a interpretação para aquele que era o copeiro, ele disse: você vai voltar a ser o copeiro do rei. E quando você estiver lá, lembra de mim. Mas esse homem voltou a esquecer. E não lembrou de José. Não lembrou do bem do José. E José permaneceu mais uns 2 para 3 anos esquecido naquela masmorra. Quem olhava dizia: cadê as promessas? Cadê os sonhos? Eu penso que teve um momento que José, quem sabe, o desânimo queria tomar conta. Quem sabe ele dizia: cadê aqueles sonhos que eu tive? Foi Deus que me deu, mas por quê? Deus se esqueceu de mim. Mas eu creio que nessa hora ele ia para a torre de vigília. Ele ia orar. E a oração sustentava ele. E a oração fortalecia a fé. Porque quando ele estava nesse tempo todo, na ótica de José e de seus irmãos, tudo estava acabado para José. José já não existia, mas Deus estava trabalhando. Em silêncio, Deus estava trabalhando. Muitas vezes você até esperneia, você até grita, você até chora, você até reclama, mas eu quero lhe dizer: Deus está trabalhando. Deus não esqueceu de você. Deus está trabalhando. Porque no meio das decepções, no meio das frustrações da vida, foi que o profeta Abacuque, ele firmou a sua fé em Deus. O profeta cantava no meio da dor, dizendo: ainda que tudo aconteça ao contrário, eu me alegro no Senhor. Eu me alegro no Senhor. Tudo está parecendo ao contrário, mas eu resolvi me alegrar no Senhor. Não é fácil, irmãos, quando tudo está ao contrário, mas aqui é uma determinação. A fé é uma caminhada segura, sob a luz. Se o homem tem perguntas, e como nós temos perguntas, Deus tem as respostas. Nós temos muitas perguntas, mas eu quero dizer que Deus tem respostas para todas, ainda que não seja como nós desejamos. O profeta confiava cabalmente na soberania do Senhor, a ponto de aceitar quaisquer circunstância como sendo dentro da boa e perfeita vontade de Deus. O andar pela fé, irmãos, significa
concentrar-se na grandeza, na glória de Deus e não na fraqueza do homem. Precisamos obter uma confiança inabalável no Senhor Deus, pois nós temos que entender que Deus vai agir no seu momento. Foi isso que aconteceu na oração de Abacuque, foi isso que aconteceu com o povo de Deus, com Judá. Eles dependiam da agricultura, eles dependiam dos rebanhos para sobreviver. Mas o profeta está dizendo: se tudo isso falhar, eu vou continuar alegrando-me no Senhor. Não é fácil, irmãos, não é fácil. Eu sei que do falar, a prática tem um caminho muito grande, porque falar é muito fácil. Dizer, ainda que eu passe por luta, ainda que eu passe por isso, eu vou glorificar ao Senhor. Falar é fácil. Mas na hora que nós estamos passando por esses momentos, irmãos, é um caminho apertado, que vem muitos pensamentos negativos, porque é nessa hora que o diabo tenta nos demover, tirar-nos da nossa fé, da nossa confiança em Deus. Mas a confiança do profeta não estava naquilo que ele estava vendo, na provisão. Não tem provisão, não tem ovelhas, não tem figos da figueira, não tem nada. Mas a sua confiança não estava nisso, estava no provedor que é Deus. Os recursos da terra podem falhar, mas Deus jamais falhará. Como Jó, Abacuque e tantos outros, parece que eles estavam perdendo tudo. Mas mesmo perdendo tudo, eles não perderam a sua fé. Não perca a sua fé. Você pode perder a fé no Brasil, você pode perder a fé nos políticos, você pode perder a fé nesse governo, mas não perca a fé em Deus. Não perca a fé em Deus. Porque a posse de bens materiais não é necessariamente sinal de bênção, irmãos. Não é sinal de bênção. Não é porque você está sendo próspero que é sinal que Deus está te abençoando. Não, irmãos. Tem muitos ricos que não creem em Deus, tem muitas pessoas que blasfemam contra Deus e materialmente estão prosperando. Então, irmãos, não é posses materiais que indicam que você está sendo abençoado por Deus. Não, 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 não. Tinha um mendigo que estava na casa, um mendigo chamado Lázaro. Era mendigo, mas ele tinha a bênção de Deus sobre ele. Não é posses que vão dizer que você está sendo abençoado por Deus. A alegria do profeta não era determinada pela presença dos bens, das coisas que ele poderia ter. Não, irmãos. Nem das coisas ruins, nem das coisas boas. A confiança dele estava em Deus. A confiança da tua vida tem que estar em Deus. Abacuque, ele começa o seu livro, a gente vai lendo, parece que ele está deprimido, em dúvidas quanto até a justiça de Deus, mas ele vai tendo intimidade com Deus. Ele determina: eu vou orar, eu estou quase não crendo, mas eu vou orar. E quando ele começa a orar, ele começa a ter intimidade com os céus. Ele começa a ter intimidade com Deus, e ele começa a se alegrar, porque a confiança vai se renovando, aleluia, no poder sustentador de Deus. O profeta percebe que, independente das circunstâncias, Deus oferece estabilidade e segurança, e ninguém pode arrancar a fé do seu coração, se ele tiver intimidade com Deus. E eu quero terminar dizendo: é tempo da igreja se alegrar no Senhor, e não nas coisas que você possui, porque tudo que você possui, irmãos, vão ficar aqui, vão ficar.
Se alegre na presença de Deus na tua vida. Se alegre em você ter intimidade com Deus, porque muitas vezes Deus nos sacode para nos tirar do nosso conformismo e do nosso comodismo. E muitas vezes Deus sacode até uma nação para mexer com o seu povo. Porque muitas vezes nós estamos adormecidos, estamos acomodados, estamos conformados, tudo está tão bem, tudo está tão tranquilo. E muitas vezes Deus permite que uma nação é sacudida, porque Deus quer falar com o seu povo, com o seu povo. Cada crente precisa obter experiência de ter Deus como a sua grande força e confiança, e não ficar confiando nos seus próprios recursos. Muitas vezes nós estamos confiando nos recursos que Deus tem nos dado, que Deus tem permitido você possuir. Não permita que alguma coisa deste mundo venha abalar a tua fé, ou você venha ficar acomodado sobre posses e recursos que você tenha, mas que você possa confiar no Senhor. Deus é aquele que nos dá força para cantar mesmo na escuridão. Abacuque, na escuridão, ele começa a cantar para o grande avivamento que Deus quer mandar sobre nossas vidas. Nós precisamos nos humilhar e ter anseio por Deus. O profeta, nesse capítulo, ele está declarando que mesmo que venha a dor, mesmo que o sofrimento venha sobre sua vida, nada poderá abalar a sua fé em Deus. Meus irmãos, o segredo de Abacuque é que ele declara o seguinte: tudo está ao contrário, mas eu determinei no meu coração, na minha alma, se alegrar. E ele diz: eu vou me alegrar no Senhor. O segredo está aqui, irmãos. No versículo 18, ele vai dizendo: ainda que tudo falhe, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que a oliveira minta, os campos não produzam, ainda que tudo venha ao contrário. Mas o segredo está no versículo 18. Contudo, eu determinei ao meu coração, é isso que ele está dizendo: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. É questão de determinação, é questão de você pegar ou largar, é questão de você crer e não crer e perder até a tua fé. Tudo estava contrário, mas ele disse: eu determino me alegrar no Senhor. E você vai fazer o quê? Diante das situações controversas, diante de um Brasil que faz algum tempo, alguns anos, que vai de mal a pior. As consequências são terríveis na nossa nação. E enquanto choramos e nos decepcionamos diante de tudo que está aí, você tem que ter uma determinação. Eu determino me alegrar no Senhor. Eu sei que há momentos, irmãos, que dá vontade de chorar. Há momentos de decepções. Decepções com amigos, decepção no serviço, decepção no comércio, decepção nos negócios da vida e decepção até na família e no casamento. Mas eu quero dizer que ainda que tudo isso você esteja decepcionado, mas você precisa determinar a tua alma: mas eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou me alegrar no Senhor. Coloque-se em pé nesse momento. Irmãos, você olha para todos os lados e não vê solução. Você olha para dentro da tua casa e não vê solução. Você olha para o teu casamento e não vê solução.
Você olha para a tua saúde e não vê solução. Você olha para os teus negócios e vê que parece que as coisas vão de mal a pior. E o que fazer? Você tem uma alternativa. Eu preciso me alegrar no Senhor. Porque a alegria em Deus, irmãos, é mais do que um sentimento. É a certeza de que a nossa vida está na mão certa, está nas mãos de Deus. A tua vida está na mão de Deus. Declare a sua fé e confiança em Deus, e você será um grande vencedor. Ande, eu termino dizendo aqui, irmãos, ande com gente animada, irmãos. Ande com gente feliz. Ande com gente que confia no Senhor. Cuidado com gente que são exímios destruidores de fé e confiança no Senhor. Cuidado com pessoas que só ficam dizendo: não tem jeito, não tem jeito para você, não tem jeito para esse problema, não tem jeito para o nosso Brasil, não tem jeito para o comércio, não tem jeito, não tem. Cuidado, irmãos. Ande com pessoas que confiam no Senhor. Ande com pessoas que se alegram no Senhor. Está difícil, está, mas eu vou determinar o meu coração. Coração, se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor. É tempo de se alegrar no Senhor e exultar no seu santo nome. A tua vitória, irmãos, está em você se alegrar no Senhor. A vitória do profeta exatamente aconteceu porque ele viu tudo ao contrário. Mas ele diz: mas eu me alegrarei no Senhor. E você, irmãos? Tudo está ao contrário. Tudo está dizendo que as coisas vão piorar. E agora nós vamos ficar depressivos? Nós vamos deixar a situação negativa em nossa volta e ficar apenas lamuriando? Mas mesmo na dor, irmãos, mesmo que tudo minta, mesmo que as coisas não aconteçam, determina o teu coração: eu vou me alegrar no Senhor, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou me alegrar no Senhor. E você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver que Deus vai vir sobre tua vida. Você vai ver que Deus vai agir e milagres extraordinários vão acontecer. Eu quero orar por você. Quem sabe você chegou aqui nessa noite com o coração arrebentado, coração apertado. Quem sabe até por causa dessa greve, o prejuízo nos teus negócios tem sido incalculáveis. Ou quem sabe essa greve já trouxe prejuízos financeiros para você. E você está dizendo: não sei como que eu vou fazer. Há uma angústia no teu coração. Há uma angústia na tua alma por toda essa situação. Mas eu te convido para você vir aqui à frente e dizer: Senhor, eu perdi, eu estou perdendo, eu estou angustiado, mas eu quero fazer como Abacuque, me alegrar em Ti, Senhor, me alegrar em Ti. Determine o teu coração: eu vou me alegrar no Senhor. Não é fácil, não é fácil, mas é uma questão de você ser determinado, e você vai ver o que Deus vai fazer. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Você sabe o que você está passando. Quem sabe é nos teus negócios, quem sabe é na tua família, quem sabe é no teu casamento, quem sabe é na tua saúde, quem sabe é problemas na família, quem sabe é problema nos negócios.
Vem aqui à frente. Determine, eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou me alegrar no Senhor. Tome essa decisão. Está difícil. Está difícil. Quem sabe a solidão. Quem sabe tem sido falta de alguma coisa. Isso tem machucado o teu coração. Quem sabe alguns porquês que você não encontrou resposta. Quem sabe é o silêncio de Deus que parece estar te machucando. Mas mesmo assim resolva nessa noite. Senhor, eu estou determinado a exaltar o teu nome. Eu estou determinado. Os momentos são críticos, os momentos são difíceis, mas eu estou determinado a exaltar o teu nome, a bendizer o teu nome, a bendizer o teu nome. Bendiga o Senhor, bendiga o Senhor. Churrika marala shanderika mai, churrika mai. Pai Santo, Pai querido, há uma angústia nos corações pela situação do nosso Brasil, mas não só isso, Deus, mas também isso, quem sabe, tem afetado a economia de muitos irmãos nos seus negócios. Isso tem trazido angústia, Pai, porque as contas estão aí para pagar. As situações são adversas. As tempestades têm se levantado. Quem sabe contra a vida familiar do irmão. Quem sabe é o casamento. As coisas não estão fluindo. Deus, quem sabe é a saúde que foi, e o corpo está sentindo essa enfermidade. São situações complicadas e complexas, mas no meio das lágrimas, no meio da dor, no meio das circunstâncias que tudo era adversas, Abacuque, ele tomou uma decisão. Eu vou exaltar o Senhor. Eu vou exaltar o Senhor. Deus, no meio desses caminhos turbulentos, no meio dessas tempestades, ensina-nos a exaltar o teu nome. Ensina-nos a adorar o teu nome. Ensina-nos a termos intimidade contigo, Senhor. Os ventos sopram o contrário, mas ensina-nos a crer em ti, que a nossa confiança venha a aumentar em ti, Senhor, e que possamos entender que tu não perdeste o controle. Deus, entra com providência. Deus, calma as tempestades, e que o teu filho possa realmente sentir as tuas mãos, dizendo: não temas, eu estou contigo, não temas. Oh, aleluia.